Paz e graça a todos vocês. É uma alegria para a IPI do Jardim Guarujá estar aqui com vocês nesta manhã. Há pouco mais de um ano e talvez alguns dias, assumia o pastorado da IPI do Jardim Guarujá. No mês de janeiro do ano passado, de 2013, e a despeito de ser o primeiro mês, a primeira semana, os primeiros dias, assumindo o pastorado daquela igreja, pessoalmente vivi uma experiência marcante ali. E já logo de início pude dimensionar um pouco do que é aquela igreja e das tantas coisas maravilhosas, do que Deus tem feito na vida do seu povo. No mês de janeiro, não sei se a Ismar pode me ajudar, ou o Joabe, faleceu com um dia específico, mas faleceu um irmão muito querido daquela igreja, o presbítero Gersi. E de algumas vezes de visitá-lo aqui no Hospital de Clínicas e celebrando a ceia com ele num momento difícil, mas percebendo o quanto a fé é algo extraordinário e misterioso na vida de uma pessoa. Já convalescido de um câncer, saúde bem debilitada, fisicamente com algumas feridas, mas a sua alma prontamente preparada para o Senhor. O seu testemunho e, sobretudo, eu quero dizer para vocês, a alegria, tanto pelo seu amor a Jesus, mas também pela intensidade com que viveu a sua experiência na IPI do Jardim Guarujá. E para terminar aqui essa rápida palavra tanto sobre esta pessoa que o Senhor chamou, mas também de início, palavras sobre a IPI do Jardim Guarujá, fizemos o velório lá na igreja, um culto de ação de graças pela vida que Deus concedeu àquele homem. E ali eu pude perceber um pouco dessa natureza mística da igreja, das coisas que Deus faz na vida da igreja, e que nessas horas, quem sabe não só nessas horas, mas também nessas horas, no momento de comoção da família, comoção da igreja, o templo físico, o salão onde se reúne o povo de Deus ali naquele lugar, não é grande, talvez caibam ali 120 pessoas. E poucos dias pastoreando a igreja, pude ver, e no mês de janeiro, que é um mês atípico na igreja, a igreja estava totalmente repleta, pessoas em pé, amigos, familiares. E depois de um tempo, depois de uma semana, quando conversava com alguns irmãos da igreja, pude saber que a imensa maioria das pessoas que estavam ali naquele velório já haviam sido membros na IPI do Jardim Guarujá. Então a gente pode dimensionar dessa forma, não hoje fisicamente, a quantidade de pessoas que são membros lá, por volta de 40, 45 membros, mas nesses 30 anos de igreja organizada, no mês que vem 31, e nos quase 50 anos de caminhada, desde ponto de pregação, 1966, e estava recordando a data de nascimento da primeira IPI de São Paulo, de 1865, então posso dizer que estava no calor do centenário da igreja. E a primeira igreja, então, enviando para lá os líderes e alguém tão especial, que é o presbítero Seu Leiva, carinhosamente falamos de Seu Leiva, que já antes do final da década de 60, por volta de 67, 68, se não me falha a memória, a pedido e a mando, a gente pode dizer assim, do saudoso reverendo Daili Rezende França, e ele lá começou o trabalho. Trabalho como um braço da primeira igreja, de liderança, para acolher e também para ajudar as pessoas, as famílias que já estavam se reunindo ali, ainda na antiga e conhecida Piraporinha. Então, aquela quantidade de pessoas naquele velório, as tantas e tantas que já passaram ali, talvez, ouso dizer, 200 de pessoas, tanto aquelas que foram membros por um pouco tempo e depois outras
por mais tempo, e ainda aquelas que permanecem como membros da igreja. Estou dizendo tudo isso para dizer a importância que a missão da igreja de plantar igreja. A primeira igreja de São Paulo exerce a figura de mãe, não só daquelas igrejas das quais ela plantou, eu acho que quase 30 igrejas, mas também sobre todas as 546 igrejas da IPI do Brasil, por causa da sua história, por causa do seu histórico, tanto na tradição protestante presbiteriana, quanto também no seu histórico no presbiterianismo brasileiro. Essas palavras são ditas para que a gente possa preparar o nosso coração e também o nosso raciocínio para o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Mesmo assim como estamos, eu convido você a encontrar comigo no Novo Testamento a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo, o primeiro, a leitura que eu quero fazer é do verso de número 2 até o verso de número 10. Mais uma vez, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 10. Mesmo depois de lido o texto, vou pedir a você para que permaneça com o texto aberto, até porque gostaria que você atentasse para cada frase, para cada sentido, para cada verbo, especialmente do que traz as Escrituras do Senhor. Diz assim um texto: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Repito, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor, vamos orar. Damos-te graças, Senhor, porque no teu propósito de bondade, amor e misericórdia, encontra-se o primeiro de nos acolher como filhos e filhas. E obrigado, Senhor, porque não considerastes, ó Deus, os nossos méritos, ou quem sabe a nossa própria religiosidade, mas consideraste o ato exclusivo de Cristo na cruz, na ressurreição, dando provas do quanto nos amas. Obrigado, ó Pai, especialmente nesta manhã, porque como igreja do Jardim Guarujá, filha desta igreja, nos foi, ó Deus,
oferecido o convite, honroso convite de nos ajuntar a um povo só, de nos ajuntar à nossa mãe espiritual. Obrigado, ó Pai, porque temos liberdade nessa pátria de proclamar a Ti, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, sobretudo, ó Deus, a nossa gratidão. E é no nome santo de Jesus, nosso único Senhor, que nós oramos. Amém. A natureza mística e social da igreja. A natureza mística e social da igreja. Esse é o tema que eu quero meditar com vocês nesta manhã. Sempre que a gente fala em natureza, quem sabe objeto, quem sabe coisas, o nosso cérebro começa a funcionar, começa a trabalhar, como que nos auxiliando com imagens, com símbolos, com figuras, e talvez uma palavra não tão usada no dia a dia, metáforas. E a palavra de Deus usa muitas metáforas para falar do que é a igreja, para tentar de alguma forma apresentar o que significa a igreja, qual a razão da sua existência, por que existe a igreja. E eu me reservei a 3 metáforas, extraindo-as dos textos bíblicos para, de alguma forma, atrair a sua atenção para esse tema. A natureza mística e social da igreja. A primeira metáfora está, inclusive, citada já na nossa liturgia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, quando o apóstolo usa a metáfora da pedra. E por que é uma metáfora? Porque tem muitos sentidos. Ao seu gosto, ao meu, ao gosto da filosofia ou ao gosto da linguagem erudita, a metáfora é assim, ela apresenta, ela permite muitos sentidos. E entre esses sentidos, na boca do apóstolo Pedro está, por exemplo, na metáfora dizendo que vocês que são pedras vivas. Ora, pois nós sabemos que pedra é um objeto inanimado, mas cabe à metáfora dizer que a igreja como pedra, e falando das pessoas que Deus elege em Cristo, ele diz, olha, não só pedras, mas pedras que vivem, e mais, pedras edificadas sobre um alicerce, sobre um fundamento, e ele diz, e esse fundamento é o próprio Cristo. Uma segunda metáfora é a metáfora da árvore, que o apóstolo João diz, o exemplo da videira, que ele é o tronco, e nós somos os ramos, ligados, preparados ou chamados, eleitos para, por exemplo, gerar frutos. E também o apóstolo Paulo usa uma última metáfora, que é a metáfora do corpo, talvez, ou quem sabe a minha preferida, ou quem sabe até a mais conhecida de todos nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que a igreja é como um corpo, e nesse corpo que é ajustado com mãos, pés, olhos, ouvidos, e poderíamos ir longe usando aí a anatomia humana para dizer no que consiste então essa metáfora do corpo. Mas tudo isso dentro de uma única unidade, que ele diz, o apóstolo Paulo, que é a cabeça sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas metáforas, ou nessas muitas formas de se entender, no caso do conceito de igreja, nós podemos dizer, olha, as diferenças, as culturas, os povos e tantas outras coisas que poderíamos adicionar nessa figura da igreja, cabem dentro de um único conceito, e aqui eu quero chamar a atenção. Esse conceito que não é apenas a parte física da igreja, um templo como esse, bonito, belo, bem construído, acústica perfeita, história bonita, e tantas outras coisas que nós poderíamos adicionar a esse templo, especificamente falando. Esse é o seu lado social, é o seu lado físico. Mas a igreja não é apenas pedra, não é apenas instituição, não é apenas arte, cultura, não é apenas promotora da paz, da hospitalidade, do cuidado e tantas outras coisas que também poderíamos dizer. A igreja é muito mais do que isso, daí há também o seu lado místico, e aí o lado místico é exatamente o mistério. É o mistério da atuação do Espírito de Deus sobre pessoas, sobre inclusive a denominação, sobre inclusive
cada igreja local. E é exatamente esse Espírito de Deus que paira sobre a igreja. E aqui exatamente termina a metáfora. Só a igreja de Cristo é que contempla essa única tradução de metáfora. Porque, de acordo com o conceito de união mística com Cristo, tudo aquilo que é pedra, tudo aquilo que é instituição, aquilo que é social, quando é traduzido por igreja, manifesta-se o sobrenatural. Então a igreja não é apenas social, porque senão correríamos o risco de transformá-la em um centro social, uma comunidade social, quem sabe uma ONG, que tem o seu valor, a sua importância, que tem a sua história, o seu braço político, o seu braço social, o seu braço de piedade, o seu braço de hospitalidade, o seu braço de cuidado. Mas a igreja não é apenas isso, porque exatamente ela é corpo de Cristo. Um místico, São João da Cruz, um monge carmelita, começou a dizer, após o seu chamado, com a sua própria vida, a sua biografia, a sua experiência no monte, e daí porque ser carmelita, que a metáfora que traduz a união desta sociedade que nós chamamos igreja, a metáfora que traduz essa união social de pessoas com o conceito místico do sobrenatural, do agir de Deus, do Espírito de Deus que age em pessoas, ele diz que é uma união em Cristo porque se dá no coração e também aqui no nosso raciocínio. Se dá no coração e se dá também no raciocínio. Ou seja, eu sinto, mas também eu posso perceber, eu posso compreender, eu posso inclusive me filiar, eu posso, por exemplo, estar presente. Por isso que São João da Cruz dizia que quando nós estamos na igreja, na verdade nós estamos em Cristo, e estar em Cristo é estar na igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, igreja não é apenas uma instituição ou reunião de pessoas, mesmo que com uma história tão linda como é da nossa mãe, Primeira IPI de São Paulo. Por isso que se justifica a cada instante, a cada momento, a nossa reunião, o nosso ajuntamento, tanto para as coisas sociais, para o exercício da piedade, da fraternidade, do amor, da misericórdia, na promoção da paz, da justiça, na luta contra a violência, mas muito mais do que isso, ou coexistindo a isso, está a presença do Espírito de Deus que nos move e nos une, e nos coloca numa unidade única, ou para ser redundante, em Cristo Jesus. E é só em Cristo que essa metáfora resume-se a esse único significado, que a igreja perfaz ou coexiste nessa união mística entre o social e também o espiritual. Para que a gente possa dimensionar um pouco mais esta união mística de Cristo com sua igreja, do social com o espiritual, se você quiser, eu gostaria que você consultasse um texto da palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, pensando alguns versos, usando de metáforas da pedra, mas também, de alguma forma, tentando dar uma tradução para essa pedra que é viva, eu leio para vocês os versos 4º, 5º e depois o 9º e o 10º. Chegando-vos para ele a pedra que vive, se você ainda está procurando, é 1 Pedro, no capítulo 2, estou lendo o verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Depois o verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o 10: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E o apóstolo Paulo, depois você pode conferir na primeira carta, também no capítulo 2, nos versos de número 6, de número 10 e de número 14, o apóstolo Paulo fala exatamente desta palavra, quem sabe dessa metáfora, que não se traduz num significado humano. Ou seja, que a função da igreja não é apenas social. E quando Paulo fala na igreja de Tessalônica, ou escrevendo essa carta para o povo de Tessalônica, diz: olha, quando eu estive no meio de vós, eu não fui confiado na minha capacidade de falar, na minha sabedoria, no meu ensinamento, na minha racionalidade humana. Eu fui para o meio de vós com isso, mas também no poder do Espírito Santo. Por isso que ele fala então do resultado que teve do anúncio do Evangelho lá, talvez um pouco mais de um mês, na cidade de Tessalônica, onde estiveram Paulo e Silas. Um pouco mais de um mês. Porque depois foram expulsos, tiveram de sair durante a noite para guardarem as suas vidas. Porque exatamente é o poder do Evangelho. É exatamente essa união mística de Cristo com a sua igreja, que é a instituição, que é a denominação, que é a sua ação social, que é as nossas limitações, que é a nossa presença física, cultural, artística. Mas é muito mais do que isso. Por isso essa união de Cristo com a sua igreja. A natureza da igreja é social, mas também é mística, porque no social age exatamente esse poder de Deus. E Paulo fala exatamente de mistério. E por que é mistério? Porque não pode ser explicado racionalmente. Por isso você precisa, como tem feito, experimentar no seu coração e também perceber no seu raciocínio que Cristo está agindo em você, tem agido em você, e por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Talvez um texto que nós mais citamos quando falamos desse tema está no Evangelho de Lucas, e este, me perdoe incomodar você mais uma vez para ter que conferir o texto, mas eu queria que você também encontrasse o texto. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, falando também dessa metáfora ainda entre social, entre coisas físicas, coisas que nós tocamos, coisas que nós percebemos, texturas, cores. Muito mais do que isso é o agir misterioso de Deus, por isso a união mística de Cristo com a sua igreja. Confira aí, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, um texto que vocês bem conhecem. Jesus estava, aliás, aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, um tempo depois Jesus aparece sem que eles se apercebessem. E o trecho que eu quero ler é apenas esse aí no final. Lucas 24, 31 e 32. Então se lhes abriram os olhos, quando Jesus estava com ele partindo com eles na mesa. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, atente para isso: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui termina a metáfora: arder o coração. Isso a instituição por si mesma não consegue traduzir. Por mais bela que seja a sua história e também a sua prática diária de ação social, de exercício da piedade, os eventos culturais que de modo tão belo esta igreja organiza, é aqui que termina a tradução da metáfora, porque é exatamente no coração e na alma que o Espírito age.
E quando age no coração e na alma, tanto da pessoa quanto também da instituição, ali acontece a união mística de Cristo com a sua igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, a importância de uma igreja como essa e de tantas outras que exercem a missão de construção ou plantação de igrejas. Por isso, recordava então daquele mês de janeiro do ano passado, mesmo que numa ocasião fortuita, num velório, a quantidade de pessoas que por ali passaram, que certamente tiveram suas vidas marcadas, porque naquele lugar se pregou, se prega e se pregará o Evangelho. E o nosso irmão Leiva sabe muito bem as dificuldades, as mesmas que, por exemplo, Paulo e Silas encontraram em Tessalônica para lá levarem poderosamente o Evangelho. No mês de fevereiro, abrindo um parêntese, do ano passado, na comemoração dos 30 anos da igreja, o conselho da nossa igreja decidiu homenagear o presbítero Leiva pelos seus 14 anos de trabalho ali. E lá o levamos. E depois ele começou a contar-me algumas histórias das suas muitas idas ali. E uma que me chamou a atenção é que ainda naquele começo de tempo, no início da década de 70, que não havia asfalto, e o Jardim Guarujá está localizado num morro, descendo da Piraporinha e depois subindo ali a Chácara Santana. E ele subindo a pé, num dia de chuva, escorregou, caiu, nem mesmo isso, e nem mesmo barro o desanimou a chegar até a igreja, para ali levar o Evangelho. Não podemos traduzir isso com palavras, porque é exatamente esta ação do Espírito Santo de Deus, que toca o nosso coração, que arde o nosso coração, é que nos convence de que a importância da igreja não é apenas o seu lado social, mas é o que Deus faz através da igreja. É o que Deus faz através da igreja. A primeira igreja de São Paulo, e aqui não quero me demorar, não é diferente da igreja do Evangelho que nós estamos falando. A natureza mística e social da primeira igreja é fruto da sua união mística com Cristo. E aí eu quero que você atente o seu coração e também a sua atenção para o texto que está servindo de base para a nossa reflexão. Eu convido você mais uma vez a acompanhar comigo o texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se você fechou a referência. Eu quero que você observe especialmente o verso de número 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A operosidade da fé, o apóstolo Paulo está falando de uma fé que tem sentido, uma fé que sai também do coração, porque há uma união mística de Cristo com a sua igreja, é uma fé que sai do coração e começa a tomar as nossas mãos, os nossos pés e também a nossa vista, porque nós conseguimos enxergar as pessoas que necessitam, nós conseguimos caminhar em direção às pessoas que necessitam, nós conseguimos acolher as pessoas que necessitam. Por isso o apóstolo Paulo fala de uma fé operosa. Como nessa igreja, Fundação Francisca Franco, Mary Spears, e durante muitos anos, o projeto Promover, o Centro Evangelho de Música, promoção de arte, cultura, formação de pessoas. E em último lugar, mas que cabe-lhe a condição de primeiro lugar, a visão missionária dessa igreja de plantar igrejas. Às vezes, irmãos e irmãs, nós relegamos apenas a história, o sentido de plantar igreja. A primeira IPI de São Paulo plantou muitas igrejas, mas nós precisamos conhecer pessoas, ouvir pessoas, observar os seus relatos, para a gente perceber, na verdade, que a igreja é muito mais do que uma união social, ajuntamento de pessoas, construção de história. Quando nós ouvimos o relato das pessoas que foram transformadas, é que nós podemos entender o que o apóstolo Paulo estava chamando ou dizendo de uma fé operosa, de uma prática do Evangelho.
E no verso 5, o apóstolo Paulo, para falar da união mística de Cristo à sua igreja, ele não diz que isso é apenas um conceito, como hoje está na moda, um método de plantar igreja, ou um método, pior ainda, de fazer crescer a igreja. No verso 5 desse texto aí é que o apóstolo Paulo, na verdade, dá a tonalidade do significado da união mística de Cristo e sua igreja, porque ele diz aí, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E aqui eu paro. Em plena convicção, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, certamente Deus colocou isso no coração do pastor desta igreja, reverendo Daili, e mais ainda, colocou também no coração do seu Leiva, que tinham plena convicção de que Deus ia fazer proezas naquele lugar, e que depois de quase 50 anos, estamos aqui relatando que Deus fez proezas naquele lugar. Por isso o apóstolo Paulo fala e acredita de uma união mística de Cristo e sua igreja. Ele fala do social, da capacidade humana, da sabedoria, do conhecimento, mas ele fala de algo que transpõe além, que coexiste a isso, que é a ação do Espírito, o poder do Evangelho, que muda pessoas, que muda a história e que mais nos convence de que nós estamos no caminho certo. Por isso o apóstolo Paulo fala e fundamenta a sua tese da união mística de Cristo e sua igreja. A natureza da igreja é social, mas é também mística, ou seja, transcende o nosso entendimento, transcende a nossa capacidade de perceber, transcende a nossa capacidade de fazer projetos para perpetuar a existência da igreja, porque a existência da igreja tão somente se resume ao sentido, ao poder de Deus de fazê-la existir. E quando a igreja está existindo no só cabeça que é Cristo, quando ela está alicerçada em Cristo Jesus, nós temos vida longa, bênçãos, alegria, testemunhos, mistérios, porque essa união com Cristo não é apenas social, física, denominacional, é também mística. Um segundo momento desse trecho da palavra do Senhor, eu quero que você observe no verso 6, e aqui o segundo momento, a natureza imitadora da IPI do Jardim Guarujá é fruto desse evangelho poderoso que lá chegou. No verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que no meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Houve muita dificuldade. Como eu disse, durante as chuvas, o barro, durante a seca, a poeira, e permite a forma de citar, e já na idade avançada do presbítero Leiva, as pernas às vezes fracas e trêmulas para subir o morro, porque nós acreditamos, mesmo que de modo misterioso, Deus nos chamou para a missão, e que não depende da nossa capacidade, da nossa estratégia, mas que nos convence porque arde o nosso coração, nos faz acreditar que o Evangelho transforma lugares, pessoas. Por isso que ele diz, no verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Com alegria eu posso dizer, em testemunho para esta igreja que nos ouve, que a IPI do Jardim Guarujá é uma imitadora da primeira IPI de São Paulo, a sua mãe espiritual. Talvez não na sua cultura, não na sua arte, mas sobretudo na convicção de que o Evangelho não se barganha, com perdão da palavra, porque o Evangelho, na verdade, não deve ser um Evangelho fraudulento. Ali prega-se com convicção a palavra, e a prova de que prega-se com convicção a palavra é que tantas e tantas pessoas ao longo desses quase 50 anos tiveram e têm tido as suas vidas transformadas ali.
Então, imitar a igreja, que é a sua mãe, imitar a igreja de Cristo, que é a sua essência e a sua natureza, tão somente significa acreditar que Deus, no poder do seu Evangelho, ao exemplo de Cristo, transforma vidas, transforma pessoas e também traz sentido para a nossa existência humana. Quase que constantemente ambígua a nossa existência humana. Um dia triste, outro dia feliz, às vezes no mesmo dia saltitante, feliz, alegre, e ao final de um dia triste, angustiado. E é exatamente nesse momento, ou nesse vácuo entre a nossa existência física e também a nossa existência espiritual, que nós podemos sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. E é esse evangelho que ali tem sido pregado. E é esse evangelho que tem mudado a vida de pessoas, que tem trazido esperança. Por isso, irmãos, nós só podemos dimensionar o que é a natureza mística e social da igreja quando nós podemos ouvir, quando nós temos a oportunidade de ouvir as pessoas nos seus depoimentos, nos seus relatos e testemunhos do que Deus tem sido na vida delas. Então, com alegria, podemos dizer que não só na convicção, quando pregamos o evangelho ali naquele lugar, imitamos a primeira igreja, nossa mãe, mas também um outro lado, social. Neste último Natal, no último dia 25 de dezembro, a gente mandou uma foto, mas hoje, né, pastor, teve um probleminha, acho que depois vocês podem ver numa outra ocasião. As fotos da nossa igreja, tanto do passado quanto recente. Nesse último Natal, no pleno dia de Natal, um grupo da IPEI do Jardim Guarujá, depois de fazer um belo alimento lá na igreja, saiu levando nas calçadas para os mendigos, pessoas que fossem encontradas que tivessem necessidades. Bazar, um presbítero que trabalha com esportes, com crianças de risco, e que tem reunido ali, sem exagero nenhum, centenas de crianças, adolescentes. O presbítero Adenilson, que já está com 40 e poucos anos, mas que desde menino está lá naquela igreja, que viu nascer. Então, ser imitadora, como Paulo está usando essa palavra, da igreja de Cristo, tão somente significa acreditar que o evangelho muda pessoas. Essa é a natureza da igreja, mudar a vida não só social das pessoas, mas também, sobretudo, tocar no coração delas, para que depois de um tempo a gente possa ouvi-las dando depoimento de quando Deus tem sido generoso, quando Deus tem sido maravilhoso na vida delas. Por isso nós podemos dizer com alegria que a IPEI do Jardim Guarujá é imitadora da sua mãe espiritual. Eu quero terminar e chamar a sua atenção para o último verso desse trecho da palavra, que está aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o verso agora de número 10. A natureza mística e social como instrumento que dissipa muitas vezes a nossa falta de sentido. Verso 10. E para aguardardes os céus, o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a igreja, na sua natureza mística e social, não contempla apenas fazer ação social, hospitalidade, piedade, promoção da paz, exercendo voz profética, condenando a corrupção muitas vezes, promoção da arte, da cultura, mas ela também não é apenas plantadora de igreja no sentido espiritual, transformando pessoas, transformando vidas, famílias. Há um sentido também como que diário da igreja, que é o sentido da adoração. E é exatamente na adoração de cada domingo, de cada quarta-feira, de cada reunião da igreja, é que nós vamos alimentando essa esperança. Esperança da qual o ser humano nenhum pode viver sem. Mesmo os salvos, os eleitos, como há pouco dizia, exatamente por causa dessa ambiguidade da qual todos nós somos acometidos. Muitas vezes essa falta de sentido, angústia, tristeza, dor, desesperança, falta de amor, dificuldades financeiras, às vezes ganância humana, tantas e tantas coisas que nos levam para uma vida sem sentido.
E é exatamente no ajuntamento do povo de Deus, fisicamente falando, em seu lado social, e espiritualmente falando, é exatamente nesse ajuntamento que a nossa esperança é renovada. Por isso a igreja vai continuando a sua caminhada, de adoração em adoração, de ajuntamento em ajuntamento, de piedade em piedade, de coral em coral, de arte em arte, cultura em cultura, mas sobretudo também, ao ouvirmos o Evangelho, ouvirmos o coro, ao renovarmos a nossa esperança na oração pastoral, tudo isso é que dissipa, muitas vezes, a falta de sentido que povoa o nosso coração e, às vezes, até a nossa alma. Por isso, a razão da igreja, irmãos. A igreja não é apenas algo social denominado na sua instituição, na sua história, mas a igreja é algo místico, porque é exatamente nela que Deus age. Quando Deus age na igreja, da mesma forma Ele age em pessoas. E agindo em pessoas, Ele está agindo na igreja. Um último texto, e eu vou terminar fazendo a sua leitura, se você quiser conferir, é Romanos 8. Romanos, no capítulo 8, apenas 2 versos, 16 e 17. Talvez nesse último texto você ainda tenha a sua imaginação desse tema que meditamos com vocês, ou com você. A união mística ou a natureza mística e social da igreja. Versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica, ou convence, ou toca ao nosso espírito, nos convence de que somos filhos de Deus. E o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Só a igreja que traz na sua essência, na sua natureza, esses dois elementos, social e espiritual. É só na igreja que nós não somos vencidos pelo sofrimento, pela falta de sentido que nos visita tantas vezes. É porque exatamente na igreja, a noiva de Cristo, onde todos são acolhidos, é nela que Deus coloca, por meio do seu Espírito Santo, no coração das pessoas, de que nós somos separados para o louvor do Senhor, de que nós somos um povo eleito para a glória de Deus, e a nossa esperança vem se renovando a cada manhã. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E nós, como IPEI do Jardim Guarujá, estendemos em alto e bom som a nossa gratidão por nossa mãe espiritual. Amém.